Eu sei que tem muita gente que tem um sonho desde criança, principalmente as pessoas mais velhas, falar: professor, meu sonho sempre foi aprender a tocar um instrumento, mas às vezes o que a gente acaba fazendo? Começa a colocar essas frustrações em nossos filhos. A gente fala: eu não aprendi porque eu não tive oportunidade, mas eu tenho certeza que meu filho ou minha filha vai aprender. Gente, na verdade, quem tem que aprender somos nós. Então a gente não tem que colocar a responsabilidade em outras pessoas. Se esse é o desejo que vocês têm, independente da sua idade, você tem total capacidade de aprender. Se você não teve oportunidade lá atrás, agora você está tendo. O tema da nossa aula é: por que quem não tem dom se desenvolve mais do que quem tem dom? Eu peguei uma definição aqui para vocês sobre o que é dom. Os dons são bênçãos ou habilidades que são dados pelo poder do Espírito Santo. Então, isso resume que dom nada mais é do que um presente, é uma dádiva. Então, quem tem dom são pessoas que não precisam fazer nada em prol daquele presente ou em prol de receber esse dom. Então, muitos de nós acreditamos que para a gente ter dom, a gente precisa do quê? A gente precisa simplesmente estudar um pouco e já vamos ter grandes resultados. Mas, na verdade, quem tem dom não precisa nem estudar. E quantas pessoas você conhece que nunca estudou música e conseguiu ter grandes resultados ou conseguiu aprender sozinho? São raras exceções. Só que qualquer pessoa que a gente vê que toca um pouco mais, a gente fala: não, essa pessoa tem dom. Na verdade, não. A grande maioria das pessoas não tem dom. Eu já falei algumas vezes aqui para vocês, mas quem tem dom normalmente são pessoas que desvendam ou criam algo do absoluto zero. Como, por exemplo, Thomas Edison, foi o criador da lâmpada elétrica. Na época dele, não existia ninguém que já tinha desenvolvido a lâmpada, então ele foi o primeiro a desenvolver isso. Isso é um dom de Deus, porque não existia ninguém para poder ensinar aquilo para ele. Hoje em dia, nós temos todas as ferramentas e facilidades. Então, é raras exceções de quem realmente tem dom. E não se engana, não é porque uma pessoa toca bem que ela tem dom. Porque todos nós temos capacidades de fazer o que a gente quiser e aprender o que a gente quiser. Basta duas coisas: você querer muito aquilo e, segunda coisa, estudar em prol do que você quer. Se eu preciso me esforçar muito para mim conseguir ter aquele conhecimento, para mim conseguir estar aprendendo, já não é mais dom. Por quê? Eu estou conquistando aquilo com o meu esforço. Quem tem dom, quem tem essa certa facilidade, normalmente não valoriza o que tem. Quantas pessoas que vocês conhecem que é muito bom em algo, mas que não valoriza? E essa questão não se atribui apenas à música, mas em qualquer área. Eu conheço pessoas que são excelentes pedreiros, por exemplo, que constroem casas lindas, perfeitas, mas você vai ver são pessoas complicadas. Por que pessoas complicadas? Porque são pessoas que você não pode contar com elas. Porque normalmente, quando você convida elas para fazer um trabalho, alguma coisa elas furam com você. Ela simplesmente marca de fazer algo com você e não cumpre. Dentro da música mesmo, quantas pessoas que eu conheço que são excelentes músicos. Já toquei com vários que tocavam muito, mas são pessoas complicadas de se lidar. E qual que é o grande problema? Só ter essa facilidade não quer dizer que essa pessoa vai ser um grande músico. O que é dom e o que é talento? Então, ao invés de você descobrir realmente, saber o que é um dom ou o que é um talento, se você tem um ou se você tem outro, pensa que você tem um talento. Porque se você já está aqui assistindo essa aula, se você já tem o desejo no seu coração de aprender a tocar um instrumento, isso quer dizer que Deus já colocou essa semente no seu coração. Ele já te deu esse talento. Basta você simplesmente pegar essa semente e plantar ela, granjear esse seu talento. Por quê? Você acha que Deus, que é nosso Pai soberano, ele colocaria o desejo no seu coração de aprender a tocar algo e não te daria total capacidade de você aprender? Então, não confunda dom com talento. Mas todos vocês que estão aqui, vocês têm talento com certeza. E na Bíblia fala sobre a parábola dos talentos. Em Mateus 25, 14 a 30, e também será como o homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1 talento. A cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. Prestem atenção nessa questão. Deus não te dá nada que você não vai ser capaz de poder estar granjeando. Deus não vai te dar um talento que você não vai ser capaz de granjear ele. Inclusive aqui na palavra diz que Deus, que o Senhor deu para cada um segundo a sua capacidade. Se você já tem esse talento, que é esse desejo no seu coração de aprender a tocar um instrumento,
Ele já te deu porque ele sabe que você é capaz de estar desenvolvendo e granjeando esse seu talento. No capítulo 16, fala aqui, ó. E o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5 talentos. Olha só, ele dobrou, ele tinha 5 talentos e ele foi e granjeou mais 5 talentos. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, também dobrou os seus talentos. Agora, mas o que tinha 1 talento recebido, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. Então, ele tinha 5 que ele ganhou do senhor dele, ele granjeou mais 5 e ficou com 10 talentos. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Depois no 22, veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja que eu ganhei mais 2. Então ele tinha 2, granjeou mais 2 e ficou com 4 talentos. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. No 24, porém, diz assim, ó. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E no 26, o senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue ao que tem 10. Olha só, o que tinha 10 talentos, quem que era? Era o primeiro, que ele tinha 5, depois ele granjeou mais 5. E aí ele não ficou apenas com 10 talentos, ele ficou com 11. Por quê? O Senhor fala: tirem o talento dele e entregue-no ao que tem 10 talentos. O que tinha 5 talentos apenas, ele granjeou mais 5 e ainda ganhou mais 1 de bônus desse servo mau e negligente. E no 29 diz: pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Como pode uma pessoa que tem um dom maravilhoso, que canta super bem, começar a piorar? É justamente isso. Se você não pega o talento que Deus te dá e você granjear ele, você melhorar e conseguir adquirir outros talentos também através do talento que Deus te confiou, você acaba perdendo até o que você tem. E eu percebo que tem muita gente que às vezes tem uma certa facilidade, a gente julga ser pessoas que têm muito dom, mas normalmente as pessoas não valorizam o que tem na mão. Agora, pessoas que não têm dom, como eu e muitas outras pessoas que eu conheço, que têm uma extrema dificuldade de aprender, somos as pessoas que acabam tendo muito mais facilidade de estar evoluindo, e a gente consegue evoluir muito mais do que quem tem facilidade. Porque quem tem facilidade, pelo fato de conseguir tudo muito fácil, acaba não valorizando. E nós que temos dificuldade, eu falo nós com quem tem dificuldade, porque eu sei que tem muita gente aqui que está acompanhando que também tem muita facilidade. O que acontece, gente? Normalmente nós que temos dificuldade, a gente valoriza muito e se dedica muito mais. Quero agradecer a presença de cada um de vocês por estarem aqui, ó. E eu tenho certeza que se vocês ouvirem essas dicas que eu estou trazendo aqui para vocês, e não simplesmente ouvir, mas aplicar na vida de vocês, porque vocês têm grandes possibilidades de se tornarem grandes músicos, referência e formar inclusive novos músicos. E eu quero muito, e esse é o principal desejo do meu coração, que vocês aprendam e que vocês criem, formem novas bandas, grupos de louvores na igreja de vocês. E assim a gente consegue estar ajudando cada vez mais as nossas congregações e o reino de Deus vai crescer como um todo.